Sexta-feira, 17 de novembro, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida, nessa belíssima manhã de sexta-feira. Espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo. Dentro de instantes estaremos trazendo uma mensagem com o título 10 acontecimentos apocalípticos. Acontecimentos estes que nós estamos convivendo desde algum tempo e cada dia que passa eles se tornam mais frequentes e tem sido realmente sinais evidentes de que estamos realmente chegando na reta final do cumprimento apocalíptico. Todos nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, conflitos mundiais em várias regiões dos nossos países aqui próximo, inclusive no Oriente Médio, e a gente vê que a palavra de Deus se cumprindo literalmente. Portanto, continue conosco, porque hoje estaremos ouvindo a primeira parte desta mensagem, 10 acontecimentos apocalípticos. Queremos também lembrar a todos que nos próximos dias 25 e 26 a Igreja do Calvário estará em festa. Trata-se do 52º aniversário da organização da igreja e do coral Saracali, 43 anos. Pregará no sábado o pastor Alexandre Ximenes, da Igreja Episcopal do Recife. Contaremos com a participação da Orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus. No domingo, teremos a participação do coral, que estará em festa, celebrando o 43º aniversário de ministério na Casa do Senhor, na área do louvor. E pregará na ocasião o pastor Orlando, da Igreja Congregacional de Diamantina. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Portanto, anotem sua agenda, dias 25 e 26 do corrente. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a primeira parte desta mensagem, 10 acontecimentos apocalípticos. Abrindo a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Nós vamos ler. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas para o tempo, porque o tempo está próximo. Amém? Pai Celestial, nós queremos nesse momento, mais uma vez, nos colocarmos em Tuas mãos, para que nós sejamos apenas um canal, onde o Senhor possa se instrumentalizar da nossa mente, das nossas palavras e daquilo que o Senhor já nos mostrou e nos revelou através da meditação que ora vamos expor aos que estão aqui conosco e a tantos quantos nos assistem em suas casas. Abençoe e fala cada coração a esse respeito dessa mensagem escatológica. Pois eu te oro e te peço agradecido mais uma vez todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, antes eu quero dizer para vocês que Jesus, na sua atividade como porta-voz, como mensageiro, as pregações, os sermões, as mensagens que ele transmitiu, todas elas tinham o seu propósito, ora, às vezes, de levar as pessoas a ter um encontro pessoal com ele, outras vezes para que essas pessoas que estavam necessitadas de uma libertação fossem libertas, outras vezes estavam ou se encontravam enfermas, porquanto a mensagem era de cura. Outras vezes Jesus trazia uma palavra de libertação àqueles que estavam oprimidos, a exemplo do endemoniado lá em Gadara,
A exemplo da mulher também, que estava há 18 anos encurvada, porque um demônio a oprimia. Então, para cada momento, Jesus tinha uma mensagem, uma palavra apropriada, adequada para aquela circunstância. Mas houve também momentos que Jesus, ele pregou sermões escatológicos, para despertar o povo, a despeito das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E ele não poupou palavras. Ele pregou no Salmo 21, isto é, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, Lucas, capítulo 21. Também no livro de Salmos nós encontramos o próprio salmista Davi falando, vaticinando a respeito do Rei dos Reis, que um dia haveria de reinar e governar sobre todas as nações. Então Jesus, ele tinha uma agenda que falava, ora, para problemas, situações de saúde, de cura, problemas de várias naturezas, mas ele não deixou, ele não poupou também de alertar o povo a despeito dos últimos acontecimentos. E eu quero dizer de antemão para vocês que eu estarei falando hoje, esse sermão escatológico que tem como tema 10 acontecimentos apocalípticos. Não é por causa dessa guerra que está havendo agora lá em Israel com aquele movimento, aquele grupo terrorista Hamas, não é por isso. Se não tivesse havendo aquele conflito agora, eu estaria pregando essa mesma mensagem. Estou dizendo isso para que ninguém pense que o pastor está se aproveitando desse momento de conflito, de guerra, para trazer um sermão para o povo ficar mais esclarecido. Não se trata disso. É que isso faz parte da agenda, faz parte inclusive daquilo que Deus põe no coração da gente, para a gente mostrar para as pessoas. Então hoje nós vamos estar trazendo um sermão escatológico, e o tema que nós vamos tratar nessa noite são 10 acontecimentos apocalípticos. Eu poderia trazer 20 acontecimentos, 30 acontecimentos, 50 acontecimentos, uma infinidade de acontecimentos escatológicos, mas eu escolhi 10 porque esses 10 estão muito presentes agora. Nós vamos ver hoje à noite coisas aqui que eu vibrei quando eu estava preparando essa mensagem, essa semana e hoje à tarde toda. E teve momentos que eu quis dar glória a Deus e aleluia, no meu íntimo, no meu coração, estava louvando a Deus. Obrigado, Senhor, porque nós estamos vendo isso acontecer agora, estamos apalpando essas coisas, ninguém pode negar, é irrefutável. Então, meus irmãos, eu tomei esse livro de Apocalipse e dei esse título, 10 acontecimentos apocalípticos, mas antes, eu estava pregando, hoje está fazendo 8 dias, lá na inauguração da congregação, lá em Riachão de Bacamarte, e eu comecei o sermão cantando um corinho que Deus me deu quando eu me converti, em 1969. Na igreja que eu me converti, na parte da frontal do púlpito tinha essa frase, escrito o seguinte: Jesus vem breve. E todas as vezes que eu entrava no templo, eu era novo convertido, eu gostava de ficar lendo e meditando, e ao mesmo tempo me questionava, desde que eu conheço e me entendia de gente que os crentes, os protestantes, os evangélicos dizem Jesus vem breve, Jesus breve virá, mas até agora ele não veio. Eu me questionei, faz tanto tempo isso. E aí, de tanto meditar, Deus me deu uma letra de um corinho que eu vou cantar para vocês. E esse corinho Deus me deu, eu me lembrei essa semana, enquanto estava preparando essa mensagem. Jesus vem breve, é o título do corinho que Deus me deu. Diz assim: Jesus vem breve, Jesus vem breve, vem amado sua igreja arrebatar. Jesus vem breve, Jesus vem breve, está curando, batizando e quer salvar. Jesus vem breve, Jesus vem breve, manda a todos o evangelho anunciar. Demos glórias e louvores e aleluia, sangue verterá a lua e o sol não brilhará. Demos glórias e louvores e aleluia, sangue verterá a lua e o sol não brilhará. Jesus vem breve, Jesus vem breve,
O tempo passa e logo, logo findará. Jesus vem breve, Jesus vem breve, brevemente a trombeta soará. Jesus vem breve, Jesus vem breve, vem buscar a noiva para casar. Demos glórias e louvores e aleluia, sangue verterá a lua e o sol não brilhará. Demos glórias e louvores e aleluia, sangue verterá a lua e o sol não brilhará. Amém? Isso em 1969. Eu não estava nem lembrado da letra, tive que copiar e trazer para vocês, para enfatizar o motivo desse sermão. O livro do Apocalipse é o último dos livros do Novo Testamento e de toda a Bíblia. E nesse livro nós encontramos, meus irmãos, embora a gente saiba que o autor é Deus, mas o escritor que Deus usou para descrever tudo que Deus queria deixar e levar ao conhecimento de todos em toda a história da humanidade, foi revelado por inspiração verbal e plenária a João, que estava exilado em Pátimos, na ilha, por causa da perseguição dos cristãos pelo Império Romano. E foi nessa época, exatamente quando João recebeu toda a revelação apocalíptica, Deus mostrou a Jesus, Jesus, através do anjo, mostrou a João, e ficou então todo o livro composto de tudo que está acontecendo, do que vai acontecer até os dias dos tempos finais. E foi nesse período, nessa mesma data que João estava preso, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por causa do nome de Jesus, e Paulo decapitado. Foi exatamente nesse período. João teve por providência divina de ser levado para o exílio, lá na ilha de Pátimos, e enquanto ele estava lá exilado, o Senhor mostrou toda a revelação apocalíptica. E é por isso que nós vemos João, ele falando nesses primeiros versículos daquilo que ele recebera. Não foi imaginação humana, não foi uma ficção que ele recebeu por revelação daqui, dali ou dacolá, de alhures. Não, foi Deus mesmo que revelou através do anjo que a ele se manifestou. Então no versículo 1 nós vemos ele dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Muitas das coisas que João recebera ali não aconteceu nos seus dias, aconteceram através do longo curso da história da igreja. Está acontecendo hoje numa escala muito avolumada nos nossos dias. Então ele diz aqui que o anjo enviado da parte do Senhor o revelou as coisas que breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. No versículo 9 desse mesmo capítulo, eu gostaria de chamar a sua atenção, porque João diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Estava numa aflição muito grande, uma grande perseguição à igreja e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele estava sendo duramente penalizado, perseguido. No momento em que ele estava sofrendo toda aquela perseguição, Deus lhe deu toda a revelação apocalíptica para conforto do seu servo e para que ele não perdesse as esperanças de que nem tudo estava perdido. Então ele afirma aqui no versículo 9 que o lugar onde ele se encontrava, a maneira como o Senhor se revelara a ele através daquele anjo. Então foi nessa época de perseguição, de provação, de tribulação, que o Senhor confortou o coração de João, trouxe uma palavra realmente que levantou o ânimo, como a gente costuma dizer, levantou o astral,
de João, que estava cabisbaixo, abatido, vendo Pedro sendo crucificado, Paulo decapitado, e agora diz: só resta a mim, só resta a mim. Então eu ainda, mesmo assim, agradeço, porque eu estou preso aqui nessa ilha, exilado. Lembremos-nos, irmãos, que apesar de toda aquela situação difícil, negativa, ele certamente se lembrara das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra a sua igreja, não obstante tamanha perseguição, mas ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Então o livro do Apocalipse, exegeticamente falando, nos mostra, quando a gente estuda dentro da escatologia o livro do Apocalipse, a gente se depara com quatro escolas, são escolas de interpretação do livro do Apocalipse. A primeira delas é a escola preterista. A palavra preterista vem de pretérito. Então se estuda todo o livro do Apocalipse, todos aqueles acontecimentos, considerando a época, por isso que é preterista, o que aconteceu naqueles dias, o que houve, as perseguições, as lutas, toda aquela situação difícil pela qual a igreja passara. A segunda escola que nós aprendemos quando estudamos o livro do Apocalipse é a escola historicista. Essa escola, ela interpreta todo o livro do Apocalipse através dos séculos, período por período. Por isso que as 7 igrejas lá da Turquia, as 7 igrejas apocalípticas, elas existiram, e quando estuda-se a história historicista, a escola historicista, ela descreve períodos da igreja na distribuição de todo esse período até os dias atuais. Essa de segunda escola, portanto, ela mostra fases da igreja através dos séculos. E eu pergunto: houve alguma época que a igreja não fosse perseguida como foi naqueles dias? Obviamente que a resposta é: sempre foi perseguida, sim, pastor. Então a escola historicista, ela situa a igreja através de toda a sua existência. Existe a escola também simbólica ou espiritual. Essa trata mais do aspecto da situação em que os cristãos enfrentaram toda aquela situação, lutas, perseguições, aqueles símbolos que tem no livro do Apocalipse, que muitas vezes se tornam difíceis de interpretar, porque são mais incógnitas do que realmente fatos que a gente tem na nossa compreensão, que fala do dragão, né? Fala tantas coisas assim que a gente fica: mas meu Deus, como é que é isso? Né? Então são linguagens simbólicas ou espiritual que tratam de fatos e de acontecimentos que eles viviam naqueles dias. E a quarta e última escola é a escola futurista. Essa escola futurista, ela descreve o livro do Apocalipse para os dias últimos, por isso que chama escola futurista ou escatologista. Ela aborda fatos que estão acontecendo hoje em nossos dias, que são inegáveis. Ninguém pode dizer: isso não está acontecendo. Está sim, escrito por revelação de Deus a João na ilha de Patmos há mais de 2000 anos atrás. E como é que ele sabia que ia acontecer estas coisas em nossos dias, se não fora por revelação do próprio Espírito Santo de Deus? Então é isso que nós vamos ver dentre aquilo que nós vamos propor nesse sermão escatológico: 10 acontecimentos apocalípticos. A maior parte de todas as profecias apocalípticas, elas são defendidas pela escola futurista, a maioria de todas elas. E eu inclusive simpatizo muito com essa escola futurista. Eu sou um admirador dessa escola futurista, porque o que mais me impressiona é que, por exemplo, suponhamos que ia acontecer um terremoto numa região e que ia morrer 10 mil pessoas naquele terremoto. E há 2000 anos atrás a escola futurista descreve isso com riqueza de detalhes, com minúcias. Então aconteceu, suponhamos, eu estou apenas citando um exemplo, aconteceu o terremoto e morreram 10 mil pessoas. Como a Bíblia fala, 1/3 da população vai desaparecer. Tudo que foi escrito está realmente determinado que vai se cumprir literalmente, porque Jesus nos diz em sua palavra: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1,12. Então vai se cumprir, quer o homem queira, quer rejeite, quer não acredite, quer deixe de acreditar. Então eu sou um admirador profundo dessa escola futurista, porque ela fala das últimas coisas estas que estão acontecendo. Então nós vamos ver, a partir de agora, algumas coisas interessantes. No versículo 1, ele diz: revelação de Jesus Cristo que deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, olha essa expressão, em breve, devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou. Primeiro, há uma citação de tempo, advérbio de tempo, brevemente. Isso vai acontecer. Aí você diz assim: mas já faz 2000 anos atrás, como quando eu cantei o corinho, que eu disse que eu o via, todas as vezes entrava na igreja, Jesus vem breve, e esse tempo todo, e Jesus ainda não veio. Mas lembre-se que para com o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lembre-se destas palavras. E esse tempo breve, sabe quando ele começou, irmãos? Quando Jesus estabeleceu a sua igreja e deixou o Espírito Santo aqui, foi assunto aos céus. Lembra-se? Do mesmo modo, vieram dois anjos vieram ali onde estavam os apóstolos, varões galileus, este Jesus, que do modo como estáis vendo ser assunto aos céus, do mesmo modo há de vir. Do mesmo modo como ele está sendo assunto aos céus, envolto em uma nuvem, do mesmo modo vocês verão. Mas também em outra Apocalipse capítulo 1, versículo 7 afirma isso: quando ele vier, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porém, com relação ao arpazo, o arrebatamento da igreja, não vai ser assim. Vai ser num abrir e fechar de olhos, num piscar de olho. É isso que nos diz a palavra de Deus. Nós vamos ver isso mais adiante. Então há uma maneira de Apocalipse tratar da vinda de Jesus, visivelmente, fisicamente, e a outra que ele vem invisivelmente, somente para aqueles que o aguardam, que o esperam. Por isso que nessa expressão dele usar o advérbio de tempo, brevemente devem acontecer, ele também usou que o anjo enviado por intermédio de Deus, Jesus, quando enviou o anjo, notificou. Essa expressão notificou significa que João recebeu uma ordem, ou deu ordem, comunicando, é como se fosse uma ordem informativa judicial: isso vai acontecer. Essa expressão notificou, ele não foi apenas fazer uma notificação, anotou lá alguma coisa e deixou para. Não, notificou é algo que realmente amarra aquilo que ele estava transmitindo. E ele termina o livro fazendo essa mesma declaração, lá no capítulo 22, versículo 6, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. No começo, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele cita isso, e lá no final do livro ele repete a mesma coisa, como que para dar um aval, para fortalecer mais ainda a sua afirmativa. Ou seja, essa certa duração de pouco tempo, que inclusive nós encontramos no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 37, resta um pouquinho de tempo, um pouquinho de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então é algo que está sendo citado para dar uma veracidade, fortalecer ainda mais essa afirmação. Ou seja, essa curta duração rápida acontecerá, não vai demorar muito, cedo, brevemente o Senhor Jesus virá. Quem crê nisso? Por isso o escritor sagrado cita lá em Hebreus o texto já citado: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Então, meus irmãos, vamos ver aqui o que Deus tem para nós nesta noite. Primeiro, eu queria que vocês pensassem que quando João estava recebendo essa revelação apocalíptica,
ele está fazendo algumas afirmações aqui muito interessantes e curiosas. No capítulo que nós citamos, dando a introdução a todo o corpo do livro, no versículo 2 ele diz: o qual testificou da palavra de Deus, a mesma expressão notificou, e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Verso 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quem ouve e quem lê. A Bíblia não deixou de deixar com muita clareza, tanto aqueles que só apenas têm a condição de compreender pela audição, porque nunca aprenderam a ler nem a escrever. Porque se fosse assim, só quem iria entender o livro, as profecias, era quem tivesse conhecimento, tivesse estudado, tivesse conhecimento por ter aprendido numa escola a ler e escrever. Mas ele diz aqui: tanto os que ouvem quanto os que leem as palavras deste livro. Houve uma preocupação, eu acredito que do próprio Senhor, quando fez essas citações, tanto os que ouvem quanto os que leem, para que ninguém tenha desculpa, mesmo aquele que não sabe ler, mesmo aquele que não teve a oportunidade de estudar, mas ouviu, vai ouvir, como muitos estão me ouvindo agora, onde quer que estejam. Ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Ouvir, ler e guardar as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Observe que há sempre essa citação, brevemente: o tempo está próximo. Quando teve esse início do tempo, dentro dessa contagem, de acordo com o que eu já citei, começou quando Jesus foi assunto aos céus e deixou o Espírito Santo para ficar com a igreja. E ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. De sorte, meus irmãos, que de lá para cá, até os dias atuais, através dos séculos, passados todos os acontecimentos apocalípticos, nenhuma época da história, depois que a igreja foi estabelecida, ficou sem ter algum acontecimento que está registrado no livro do Apocalipse. Alguns de forma muito preliminar, outros de forma mais acentuada, outros de forma um tanto agressiva ou forte. E isso tudo aconteceu, está acontecendo desde os dias de Jesus, conforme já citamos, durante os séculos passados, durante a história da igreja. Todos esses acontecimentos, em alguma parte do mundo, aonde estava a igreja, foi acontecendo de forma gradativa. Espero a sua compreensão. O motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção é que o nosso tempo acabou, mas você está convidado a continuar conosco na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Antes, porém, quero lembrar a todos que, se você desejar fazer-nos uma visita, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário. É fácil de você ter acesso, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos culto de escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras culto de oração, às quintas-feiras estudo bíblico. Você está convidado com a sua respectiva família. Você que mora no Catolé, no bairro de José Pinheiro, faça-nos uma visita, venha conferir. Eu creio que você será profundamente enriquecido e abençoado juntamente com toda a sua família. E quero lembrar ainda que nos dias 25 e 26 a nossa igreja estará em festa. No sábado, dia 25, pregará o pastor Alexandre Ximenes, a participação da Orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus. No domingo, estaremos celebrando o 43º aniversário do Conjunto Coral Saracale e pregará na ocasião o pastor Orlando da Igreja de Diamantina. Você está cordialmente convidado. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.